Bom dia, São Paulinos! Finalmente veio a notícia que todo São Paulino esperava desde a contratação de Roger Machado. A notícia é: Roger Machado está demitido do São Paulo. Graças a Deus. O cara pegou um time que era líder, o Crespo tinha 10 pontos em 4 jogos no Brasileiro, daí a diretoria, o Rui Costa, né, e o Rafinha, e o Harry Maciza ali, resolvem demitir o Crespo. É uma boa ideia, vamos mandar embora o técnico que é líder e vamos trazer o cara que quase rebaixou o Inter ano passado. Acho que vai ser uma troca supimpa, né? Como diria Harry Maciza ali, né? Harry Maciza, eu não sei como que fala, mas olha, essa cagada durou 2 meses. Mas até que enfim foi resolvida. Agora vem o próximo questionamento. Quem a diretoria do São Paulo vai trazer para esse lugar, para ocupar o cargo ali de técnico do São Paulo, né? Outro questionamento. O Rui Costa, que bancou trazer o seu amigo pessoal ali para comandar o São Paulo, mesmo com trabalhos pífios ultimamente ali, né? Quase rebaixando o Internacional. Não vai acontecer nada com o Rui Costa. Ele não vai ser demitido, ele pode fazer a cagada que for, acabar com as chances do São Paulo ali no Campeonato Brasileiro e vai ficar impune, não vai acontecer nada com ele. Então, são várias coisas aí que precisam ser reavaliadas, né? Saiu a entrevista do Rui Costa e o Rafinha, estavam ali anunciando a demissão do Crespo, e, cara, impressionante a pergunta do Gabriel Sá. Foi muito legal, foi um murro na goela do Roger Machado ali, né? Que foi um questionamento que a torcida inteira estava se fazendo. Eu achei muito legal a pergunta dele. E enquanto o Rui Costa respondia, cara, a cara de culpa do Rafinha, de incômodo dele ali do lado do Rui Costa, ele nem tinha coragem de olhar para a câmera, de olhar pro Gabriel Sá. Então, acho que teve muito dedo dele ali para a demissão do Crespo, tá? Essa troca eu acho que teve coisa do Rafinha ali pelo jeito que ele estava nessa entrevista ali para anunciar a demissão do Roger Machado. E o questionamento do Gabriel Sá que envolveu ali a demissão do Crespo, que não foi explicado, etc. Cara, o Rafinha não tinha coragem de olhar para a câmera. Então, próximos passos. Contratação. Quem será o novo técnico? Estão ventilando aí Dorival Júnior. Eu não gosto do Dorival. Achei o trabalho dele no São Paulo, apesar do título da Copa do Brasil, que eu agradeço. Muito legal, o único título que o São Paulo não tinha. Mas o trabalho dele no Brasileiro, o trabalho dele como um todo, foi muito ruim. Muito ruim. O São Paulo ficou brigando ali perto da zona de rebaixamento durante o Campeonato Brasileiro. Eu creio que um erro dessa diretoria sempre foi priorizar as Copas, em vez de se preocupar com o Campeonato Brasileiro, né? Porque através do Campeonato Brasileiro você tem muito mais chances de ir para uma Copa do Brasil, coisa assim. Tudo bem, a premiação da Copa do Brasil é fantástica, tal. Cara, mas só uma pessoa vai ser campeão da Copa do Brasil. Só uma pessoa não, só um time vai ser campeão da Copa do Brasil, né? E o Campeonato Brasileiro leva uns 6, 7, 8, dependendo de quem foi campeão da Copa do Brasil, dependendo de quem foi campeão da Libertadores, dependendo de quem foi campeão da Sul-Americana. Então você tem muito mais chances de ir para uma Copa Libertadores, que é um orçamento relevante no ano seguinte, do que apostar todas as suas fichas em Sul-Americana e Copa do Brasil, que são campeonatos de mata-mata. Ah, mas o São Paulo precisava sair da fila, precisava ganhar títulos relevantes. Cara, não é momento de pensar em título, é momento de pensar em pagar dívida. É momento de fazer o que o Flamengo fez lá em 2013, o que o Palmeiras fez em 2014. Colocar os pezinhos no chão, parar de ficar somos o soberano e etc, né? E falar, meu, nós vamos baixar a bolinha aqui, porque a gente tá fazendo muita cagada faz uns 15 anos, e vamos botar ordem na casa, reestruturar o time, pagar as dívidas. Lembrando que Rogério Ceni falou que São Paulo deveria fazer isso lá em 2022.
uma entrevista coletiva contra o Sport, pós-vitória contra o Sport, se não me engano, Rogério Ceni falou: ou a diretoria para de enganar o torcedor e assume que o time não vai disputar títulos, vai montar um time mais enxuto, com menos qualidade técnica, mas jogadores mais baratos, mais aguerridos, para não correr risco de rebaixamento, enxugar a folha salarial, não gastar com contratações, usar jogadores da base, revelar jogadores, vender para pagar a dívida e lá na frente, sem essa dívida, sem os juros da dívida corroendo o orçamento do São Paulo, aí sim montar times melhores e disputar título. É o que o Flamengo fez. Ou arruma um investidor que vai conseguir montar um time que vai disputar campeonatos contra o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Na época o Atlético Mineiro estava bem. Estava com dívida alta, mas tinha investidores por trás ali que depois até viraram donos do clube, né? Compraram a SAF do clube ali, até como uma forma de pagar as dívidas que o clube tinha com eles e tal, né? Não entendi direito como que foi essa transação da venda do Atlético Mineiro para eles, para a família Menin ali. Mas o Rogério Ceni falou isso lá atrás. Foram 2021 ou 2022. 5 anos, 4 anos, 5 anos. Nada foi feito. Nada foi feito. Ah, vamos ser justo. Um começo de coisa começou a ser feito ali, né? Na virada do... Isso foi uma entrevista em novembro. Na virada daquele ano, São Paulo trouxe jogadores mais baratos e aguerridos, como ele falou. Trouxe Marcos Paulo, Wellington Rato, trouxe vários jogadores sem custos, que entregariam em raça e não em qualidade técnica. O time oscilou porque teve uma reformulação grande, saíram bastante jogadores que tinham salários mais altos, etc. O time deu uma oscilada, que aconteceu? Mandaram o Rogério Ceni embora. O projeto foi por água abaixo. Assim que mandaram o Rogério Ceni embora, contrataram o Dorival, que aceitou a contratação do Lucas, do Rames Rodrigues, do Alexandre Pato, todo mundo que o Rogério Ceni não queria porque sabia que o clube não tinha condições de pagar. Então agora, olhando para frente, Dorival Júnior está sendo especulado. Ele ganhava 2,5 milhões no Corinthians. Cara, mesmo que ele aceite uma redução, São Paulo tem condição de pagar 1,7 milhão, 1,6 milhão para um técnico? Não tem. Eu acho que chega a ser ridículo até ventilar isso. Eu, particularmente, não gosto dele. Preferia, por exemplo, o Rogério Ceni. Tá no Bahia ali, mas tá mal, conversa com o Bahia, com o Rogério, tem interesse em vir, entra num acordo pro Rogério sair do Bahia sem multa, vir pro São Paulo, etc, né? Se for para pagar um salário de 1 milhão e tralalá para algum técnico, que seja o Rogério Ceni. Agora, vamos pegar um técnico mais barato? Eu apostaria no Osório. O Osório passou muito bem pelo São Paulo, fez um grande trabalho, não deu tempo de continuar o trabalho dele, porque ele acabou aceitando o convite da seleção mexicana, mas o time tinha um padrão de jogo definido, jogava bem, jogava para frente, isso valoriza os jogadores, usava jogadores da base. Então, são coisas que o São Paulo precisa, usar jogador da base, jogar para frente, para valorizar esse elenco, para vender jogadores e pagar a dívida. Se você for pegar um técnico retranqueiro, isso não valoriza o elenco. E fica mais difícil de vender os jogadores. Então, você precisa de alguém que jogue para frente, que consiga dar uma estrutura, definir um padrão tático do time, né? E, cara, o Osório tá livre no mercado, não teria que pagar multa para ninguém. Provavelmente o salário dele é um salário baixo. Ele acabou de ser demitido do Remo, creio eu que ainda esteja sem clube. Então, eu apostaria no Osório como um técnico de salário baixo, que usa a base, que joga para frente e acho que poderia fazer um bom trabalho aí. Agora, não, o Osório não dá, faz tempo que ele não faz um bom trabalho e não sei o quê. Cara, vai apostar em alguém, salário um pouco mais alto? Foca em quem conhece o clube, quem falava a verdade para a torcida, quem sabia que o clube precisava fazer para ir para frente na questão, para avançar ali na questão de como pagar as dívidas, né? Então, aposta em Rogério Ceni.
né? Não à toa vim com essa camiseta aqui em homenagem a ele hoje. Então, é isso aí. Vamos ver qual o caminho que a diretoria vai seguir e aguardamos a demissão de Rui Costa. Grande abraço. Quem já conhece o canal, por favor, deixa o like. Quem não conhece, caiu aqui de paraquedas, deixa o like também. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal para ter mais vídeos aí falando sobre vários clubes, sobre questões de organização do nosso futebol brasileiro. Eu gosto disso, eu gosto desse assunto, e também falando sobre o São Paulo e os próximos rumos aí do nosso grande time. Grande abraço, fui!